Oi, meu nome é Bruna, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar pra vocês a diferença entre o método PBL e o método tradicional. Se você gosta desse assunto, vem comigo. Então, eu vou começar falando sobre o método tradicional, que é o que todo mundo conhece e que todo mundo tem contato na escola, que é o método passivo de aprender, que é um professor vai lá na frente e explica pra você e você aprende. Ou você faz resumos, enfim, você aprende dessa forma. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência de alguns amigos no método tradicional na medicina, porque eu faço PBL. Então, o que eles me falaram é que nas aulas teóricas, o professor vai lá na frente com slides e explica a matéria. Mas não é toda a matéria que eles precisam saber. O professor vai lá e explica de forma mais sucinta e depois tu tem que aprofundar coisas em casa. Não é muita coisa, é claro que a maioria do que tu tem que aprender fica em aula, mas tu tem que estudar em casa mesmo assim. Uma coisa diferente do método tradicional é que o método tradicional é realmente integral. Das 8 às 6 da tarde, com intervalo de almoço, em torno disso, todos os dias da semana, de segunda a sexta. Então, você tem tudo isso de aula o dia inteiro e ainda tem que estudar mais um pouco em casa para se aprofundar, porque só o das aulas não é o suficiente. Outra coisa é as aulas práticas. As aulas práticas de anatomia e histologia, o que acontece? O professor vai lá na frente e explica, dá um resuminho de o que eles vão aprender agora e fala assim, todos os ossos, vamos supor, é ossos, a aula. Aí ele mostra todos os ossos e vai mostrando, ó, aqui mostra os carpos e tal, e ele mostra lá na frente como se fosse uma aula, nas aulas práticas. E histologia também, mostra nas lâminas e depois os alunos vão para as peças anatômicas e vão olhar na lâmina o que o professor tinha explicado. E o professor fica ali rondando para tirar as dúvidas. É assim que funciona o método tradicional. Então, agora eu vou falar as diferenças do método PBL, pelo menos do da minha faculdade e da maioria do que eu já conversei que é método PBL. É assim, nossos turnos não é integral. A gente não tem aula integral. A gente tem, às vezes, só de manhã ou só de tarde, tem dias da semana que é de manhã e de tarde, e a nossa aula não é passiva, a nossa aula é ativa. O método PBL significa aprendizado baseado em problemas. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a gente vai pegar um caso clínico e tirar questões disso, tirar o nosso ensino disso. Eu vou dar um exemplo de como é a nossa tutoria. A nossa tutoria é assim, a gente recebe o caso clínico do professor, que vai estar lá junto com nós, a nossa sala é dividida em 3 grupos, por causa que são 30 alunos, 10 em cada grupo, com cada um com o professor, que seria o nosso tutor, que ele está no mesmo nível que nós. E ele vai lá e mostra pra nós o que a gente tem que estudar, que seria o caso clínico. A gente lê o caso clínico e a gente escolhe objetivos. O nosso grupo escolhe os objetivos que vai estudar naquela semana. E a gente escolhe os objetivos. O tutor não se intromete. A gente escolhe os objetivos e escolhe. São 2 semanas para estudar cada caso clínico. A gente divide nessas 2 semanas do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser botar fisiologia antes, anatomia antes, a gente escolhe. Às vezes o outro grupo não vai estudar na mesma semana que tu tá estudando, porque cada grupo vai na sua vibe. Às vezes assim. Às vezes tu vai lá, escolhe um objetivo e não abrange tudo que tu precisa. Ou é exagerado, o professor não vai falar nada agora. Mas quando termina a tutoria, quando termina quando tu vai lá para apresentar na semana, você vai lá, estuda em casa, com os livros que é indicado, com os livros que tu acredita, artigos, com videoaulas. Tu vai lá e fala pros colegas, como uma roda de conversa. Ah, eu aprendi isso, o músculo, sei lá, gracêmio, alguma coisa assim, e vai explicando, leva desenho, faz o que tu quiser. Tu pode estudar do jeito que tu quiser e tu vai lá e apresenta pros alunos, pros teus colegas. E aí os teus colegas complementam o que tu diz e é assim o ensino. O professor, no final da tutoria, ele vai dizer, numa folhinha, ele tem uma folha com tudo que a gente precisa abranger, e ele não mostra pra nós, é claro. No final das 2 semanas, ele vai dizer, faltou isso, vocês exageraram nisso, não precisa aprofundar tanto, e essas coisas. E aí, tu estuda em casa aquilo. Não vai ser mais falado, mas por conta tu vai ter que estudar, porque foi o que faltou. É mais ou menos isso o método PBL, que seria a tutoria. Nas aulas práticas, a gente não tem essa parte de instrução inicial. A gente tem só o professor tirando dúvidas. A gente chega lá, o professor nos deu um roteiro de anatomia, histologia, enfim, e a gente vai lá e procura nas peças e tal, ou procura nas lâminas de histologia, e o professor vai nos ajudar se a gente tiver alguma dúvida. Seria assim, em histologia, o nosso professor, depois que a gente já olhou as lâminas no final da aula, ele pega e mostra pra nós o que é o correto. Já em anatomia, a professora não faz isso, ela só vai nos guiando e nos ajudando, às vezes ela fala algum caso clínico, alguma coisa que seja importante naquele assunto. E o TBL é baseado em times, que seria a gente
fazer provas em grupo, que seria assim. A gente vai lá, eles dão um conteúdo pra gente estudar, a gente estuda em casa, depois eles mandam lá no nosso e-mail, vocês têm que estudar isso, a gente estuda em casa por conta, depois vai lá, faz uma prova num dia, e no mesmo dia dessa prova a gente refaz essa mesma prova, só que em grupo. E depois a gente faz algumas outras atividades que o professor diz. E depois a nossa nota vai se basear nisso. Tipo, bem fragmentada a nossa nota, porque a gente faz provas praticamente toda semana em relação a isso. E a sala de aula invertida é o que a maioria conhece também, que é apresentar seminários, que é o professor te dá um conteúdo pra ti, um conteúdo pro teu colega, e cada um vai lá na frente e explica pros outros colegas. Assim, o PBL eu gosto muito, um dos pontos positivos é que a gente estuda sozinho, a gente escolhe o nosso método de estudar, a gente não depende da didática do professor. Mas um ponto negativo é que ele não tem o direcionamento do tradicional. Mas agora, depois dessa explicação, você já pode decidir se você quer o método PBL ou não, ou se você quer o tradicional. Você tem que ver qual que você se adapta melhor e qual que você se encaixa melhor. Porque tem gente que não consegue estudar sozinho, sem direcionamento, vai ficar muito perdido e talvez desista. Então é bom você saber isso antes de entrar na faculdade, saber qual método que a faculdade qual é o método que a faculdade usa pra ensinar. Então, gente, espero que tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.